Se você achou a árvore genealógica de outros animes complicada, calma, porque Diários de uma Apotecária consegue ser ainda mais cheia de segredos que a maioria. Tudo isso se passa em Lee, uma nação governada pelo clã K. Aqui temos o Palácio Imperial, dividido entre Palácio Interior e Exterior. Além disso, tudo dominado pelo Imperador. E nessa sociedade, muitas vezes, as mulheres se tornam peças políticas de um jogo. E como sempre, aviso rápido, tem spoilers a partir daqui, fechou? A história começa muito antes do que vamos falar aqui. Mas vamos começar com a Imperatriz Reinante. Tudo começa com uma serva, que cresceria para se tornar a Imperatriz Reinante. Mãe do antigo imperador, e sem exagero, a pessoa que mais mandava no país, tanto no palácio interior quanto no exterior, calculista, manipuladora e disposta a sacrificar a própria família se precisasse. O filho dela virou imperador, mas só porque todos os outros filhos do imperador foram de arrasta, por conta de uma peste antes dele. Ele se tornou imperador de fachada, pintava quadros o dia inteiro, enquanto a própria mãe governava por trás. Por tradição, todos os imperadores precisavam de várias consortes para garantir herdeiros, mas aqui vamos focar apenas em algumas. E é aqui que a árvore começa a ficar pesada. Uma das consortes era Shenmei, filha única do chefe do clã Shi. Uma de suas criadas pessoais era uma menina muito jovem chamada Tai-Ho, e o antigo imperador se interessou muito por ela. Pois é. Deste crime nasceu uma filha, e para encobrir tudo, ela foi declarada como filha de um dos médicos da corte interna. A propósito, foi precisamente por esse motivo que atualmente o Palácio Interno só aceita médicos se eles forem eunucos. Pois bem, seguindo. Esse médico e a filha ilegítima do antigo imperador foram banidos do palácio, enquanto Tai-Ho, descartada por sua senhora, foi proibida de deixar a corte interna pelo resto de sua vida. Desse relacionamento trágico nasceu a princesa banida, meia-irmã mais velha do atual imperador, que futuramente seria entregue a Shishou como esposa. Mas a história do imperador nojento, infelizmente, não acaba aí. Outra de suas concubinas era a meia-irmã mais velha de Anshi, que havia entrado no palácio interno como uma consorte de nível intermediário. A meia-irmã mais velha de Anshi sonhava em conquistar a atenção do antigo imperador, mas, quando ele finalmente foi visitá-la, algo inesperado aconteceu. Ele a rejeitou e acabou se interessando por Anshi, que era muito mais jovem. E assim, ele não se relacionou com sua concubina, mas sim com a irmã mais nova dela, que estava lá simplesmente como uma de suas damas de companhia. E foi assim que Anshi se tornou uma de suas consortes e uma de suas favoritas. Anshi então engravidou. Quando a sua gravidez foi descoberta, sua família rapidamente retirou a meia-irmã do palácio interno, abrindo caminho para que Anshi conquistasse uma posição cada vez mais poderosa. Ela deu à luz a um menino que publicamente seria reconhecido como futuro imperador. Mais tarde, Anshi ficaria conhecida como Imperatriz Viúva, exercendo uma influência enorme sobre o Império. Mas não se confunda, isso não chegava nem aos pés da Imperatriz Reinante. Além disso, no meio dessa história, temos Suiren, que hoje cuida de Jinshi, mas antes era serva pessoal de Anshi. E tem mais sobre ela que vou falar daqui a pouco. Mas antes, vamos para o clã Shi. Para isso, precisamos ver a história de Shishou, que nasceu num ramo secundário do clã Shi, com pouco poder, mas era tão inteligente que acabou sendo adotado pela família principal. Como recompensa por seus serviços à Imperatriz Reinante, que o favorecia bastante, ele recebeu Shinmei, aquela que era consorte do antigo imperador, como esposa. Desse casamento nasceu Louhan, e com a sua outra esposa, a princesa banida, ele teve Suirei, que é sobrinha do atual imperador. E toda aquela história do clã Shi que vemos lá no final da segunda temporada tem suas raízes nessa história. Agora, podemos voltar nossa atenção para a linhagem do atual imperador, que também mantinha seu próprio harém. E estamos falando de muitas mulheres. São consortes de nível inferior, intermediário e principalmente as altas consortes, que são suas favoritas. Como fizemos até aqui, vamos focar só em algumas delas. Sua primeira concubina foi Adu, filha de Suiren e amiga de infância do imperador. Ela cresceu ao lado dele e tornou-se o grande amor de sua vida, mesmo antes de ele ascender ao trono. Adu engravidou de Jinshi. No entanto, o parto dela coincidiu com o nascimento do irmão imperial, o segundo filho de Anshi com o antigo imperador.
Aquele bebê, porém, era fruto de um ato grotesco que ela cometeu contra o próprio marido, e isso fez com que ela jamais conseguisse sentir amor por aquela criança. Por esse e outros motivos, as duas mães concordaram com uma troca. O filho de Adu, Kazuigetsu, o nosso Jinshi, foi oficialmente criado como irmão do imperador, enquanto o filho biológico de Anshi ficou sob os cuidados de Adu. Mas infelizmente o bebê se foi, após ser alimentado com um certo tipo de mel por engano. Eu sei que parece complicado, mas só para ficar claro, o Jinshi não é irmão do imperador, como todo mundo na história pensa. Ele é o primeiro filho biológico do imperador. E isso é oficial, tá? Está na Light Novel. Se quiser saber mais, é só me seguir. Li Shu, Li Hua e as outras consortes. As outras peças do tabuleiro. Além de Adu e Loulan, que já falamos, temos a Li Shu. Ela foi enviada pelo próprio pai para ser consorte do antigo imperador com apenas 9 anos. Quando este partiu, para impedir que a família a casasse com outro idoso e a usasse novamente como peça política, o atual imperador e a Adu intervieram e acolheram Li Shu como uma das altas consortes, apenas para protegê-la. E só para ficar claro, ele nunca encostou um dedo nela. Já Li Hua, uma parente distante do imperador, foi enviada ao palácio interno para fortalecer a influência política de sua família. Ela entrou acompanhada por Xin, sua prima e dama de companhia. Esta sempre invejara a posição de Li Hua como consorte e buscava usurpá-la, causando a Li Hua dificuldades e perdas. A Li Hua até chegou a dar à luz um filho, o primeiro na linha de sucessão, mas sabemos como essa história termina logo no primeiro episódio da primeira temporada. Por conta de tudo isso, ela nunca chegou a ser promovida a imperatriz. Entre as consortes de nível intermediário temos Fuyou, uma jovem encantadora que chegou a atrair a atenção do imperador. Porém, para escapar desse destino e se unir ao seu amigo de infância e verdadeiro amor, ela articulou um plano perfeito para fazer Sua Majestade perder todo o interesse nela. Fuyou passou a fingir que enlouquecera, sendo vista dançando sozinha no alto do muro do palácio durante a noite. Todos achavam que era uma doença ou assombração, mas Mao Mao logo percebeu que aquilo não passava de uma brilhante atuação. Por fim, em um ponto mais avançado da história, temos Ailin e sua prima Ayla, emissárias diplomáticas do país de Shao. As duas são tão parecidas que poderiam facilmente ser confundidas com irmãs gêmeas, mas suas intenções não podiam ser mais distintas. A chegada de ambas ao palácio interno é puramente estratégica, atrelada aos jogos de poder de seu país e às intensas negociações diplomáticas com o Império. Ficou interessado? No meu canal você pode acompanhar as novels e saber muito mais delas e suas intenções. Gyokuyou, a consorte com um segredo próprio. A consorte adotada em segredo. E chegamos à atual imperatriz, Gyokuyou, filha mais nova de Gyokuen, o governador da província ocidental. Só que aqui temos mais um segredo dessa árvore cheia de reviravoltas. A Gyokuyou não é filha biológica de Gyokuen. Ela é, na verdade, filha de uma dançarina itinerante de Shao. Gyokuen conheceu sua mãe quando ela já estava grávida e a acolheu como uma de suas concubinas. Assim, Gyokuyou foi reconhecida como sua sexta e mais jovem filha legítima, enquanto suas verdadeiras origens eram mantidas em absoluto segredo perante a corte. Em meio a tantos mistérios e carregando traços estrangeiros, Gyokuyou entrou no harém sem aliados políticos e com pouquíssimos servos de confiança, como a fiel Hongniang e suas outras 6 damas, todas trazidas da capital ocidental. Inteligente e bela, ela ascendeu ao posto de imperatriz após dar à luz a 2 filhos do imperador, a princesa Lingli, nascida pouco antes do início da história do anime, e cuja vida Mao Mao ajudou a salvar, e o tão aguardado príncipe herdeiro. Enquanto isso, após se recuperar do incidente com o pó venenoso, Li Hua também deu à luz novamente, gerando o segundo príncipe do império,
Segue aí, Lex. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre lore e árvore genealógica de animes, já deixa aquele like enquanto eu tô falando aqui. Vai lá, é rapidinho, porque depois a gente acaba esquecendo. E se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se tá curtindo a voz da narradora, o canal dela tá aqui embaixo. Ela está narrando as novels de Diário de uma Apotecária com muita fidelidade. Vale a pena conferir. Valeu demais. Agora, bora voltar para a história, porque finalmente chegamos à origem da protagonista da série. Enquanto isso, do outro lado da capital, temos a Madame, que administra a Casa Verdete, o local mais prestigiado do distrito, se é que me entendem. Apesar de discreto na história, ela é a mãe de Feng Xuan, que é uma das cortesãs mais talentosas da casa, conhecida por ser a única capaz de vencer no Go o próprio Lacan, estrategista do exército de Li e chefe do clã La, um dos 3 duques, e foi do envolvimento entre Feng Xuan e Lacan que nasceu Mao Mao. Só que Lacan foi mandado para longe por 3 anos, sem saber que Feng Xuan estava grávida. Ela achou que tinha sido abandonada, e isso a fez guardar um ressentimento da própria filha, desde o nascimento. Sem poder continuar como uma das grandes da casa, Feng Xuan acabou se diminuindo, até que contraiu uma doença, que mais tarde custaria a beleza e a saúde dela. E por fim, quem acaba criando Mao Mao de verdade é Lomen, tio de Lacan, e portanto tio-avô da própria Mao Mao, um ex-médico da corte que se tornou pai adotivo dela dentro da Casa Verdete. E o Lacan, além disso, também tem um sobrinho, Lahan, primo biológico e irmão adotivo de Mao Mao, criado dentro do mesmo círculo. As 3 princesas da Casa Verdete. Ligadas a Madame através da Casa Verdete estão as 3 princesas, Pairin, Meimei e Joca. Diz a lenda que passar uma única noite com uma delas custa o equivalente a um ano inteiro de salário. Essas 3 compartilham um vínculo indireto com Mao Mao. Foram elas que cuidaram dela nos primeiros anos de vida e hoje, Mao Mao as considera como verdadeiras irmãs mais velhas. E é dentro desse ambiente, cercada por segredos de nascimento, troca de bebês e manobras políticas, que a Mao Mao cresce, sem jamais imaginar o quanto essas conexões moldarão seu futuro e a vida daqueles ao seu redor. E assim que se forma uma parte da árvore genealógica de Diário de uma Apotecária. Se fosse falar de todos os clãs, o vídeo ficaria enorme. Mas se você gostou, eu volto aqui para falar deles. Aqui no canal eu conto histórias de animes e estúdios, e faço esse tipo de análise de lore. Além disso, trago outros formatos para quem curte mergulhar fundo nesse tipo de mundo. Aqui quem fala é o Lex. E a narradora do canal, Audiobook de uma Apotecária. Olá! Dá uma olhada no canal dela. Se você gostou desse vídeo, tem outro aparecendo aqui na tela agora que também conta segredos de outra família, no mesmo estilo desse aqui. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.